Hoje mais um vídeo de produtividade para você que quer explorar o teu drone financeiramente, tá? Então nós vamos explorar o componente do Drone Link chamado Facade, né? Na verdade a pronúncia é Facade, tá? Então esse componente é bem fácil de operar, tá? Esse prédio aqui que mostro para vocês, que é o prédio que eu escolhi para fazer o mapeamento. Eu vou fazer dessa parede aqui, tá? Eu vou fazer o mapeamento dessa parede e eu quero voar baixo aqui. Eu quero voar entre essas árvores aqui e para isso eu tenho que acertar que o drone vai fazer esse caminho. E nem sempre esses prédios estão georreferenciados, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir um ponto de decolagem, tá? E eu vou decolar aqui dessa quina desse prédio, porque depois ele vai fazer o afastamento aqui para o centro e eu quero ver qual que é essa medida. Se vai ser 7 metros, 10 metros, 15 metros, para poder depois o drone seguir aqui na lateral, vai e volta, tal. Como a parede é estreita, aí é baixa, talvez aí uns 5, 6 metros, uma passagem só vai ser suficiente. Mas eu vou aumentar a sobreposição, né, para poder apenas mostrar para você a ida e a volta do drone fotografando essa parede, tá? Geralmente na prática você vai precisar voar mais alto aqui na base do prédio, talvez aí 10, 15 metros, 20 metros, porque você tem que passar mais alto do que a parte de eletrificação, árvores, essas coisas, né? E nessa primeira camada aqui baixar o gimbal 30 graus para poder pegar a base. Mas nesse caso de hoje eu vou fazer aqui, eu vou descer o drone a uns 3 metros de altura e vou lá e volto, né? Só vou tomar cuidado porque eu volto e meia entra um carro aqui e eu vou talvez botar numa altura aí de uns 3 metros, que passa a maioria dos carros. Qualquer coisa eu tenho que dar um pause e dar um grito lá para o cara parar. Mas enfim, eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Então essa aqui é a área, tá? Então vamos aqui. Então o que você tem que fazer quando você clica no componente? Quando você clica no componente, automaticamente ele abre uma linha aqui, ó, para você posicionar na quina do prédio, tá? E essa parte branca aqui, ó, é a parte que você ajusta exatamente na quina aqui, no final, bem no vértice do prédio aqui, tá? Então, uma vez que você pôs isso aqui é o afastamento, tá? Então, eu vou colocar o ponto de decolagem aqui e eu quero que o drone... eu poderia pôr aqui, mas aí eu não ia saber exatamente se o drone vai voar exatamente entre essas árvores, né? Então, eu vou pôr aqui e ele vai subir aí 10, 15 metros, aí a hora que ele estiver indo para lá, aí a hora que ele parar aqui para começar a descer, eu vou observar aqui do meio da rua para ver se esse alinhamento está livre, se vai passar entre essas árvores aqui, tá? Então como é que fica esse planejamento? Eu vou botar aqui no modo 3D para mostrar para você. Então aqui tá em duas linhas, tá? Então observem. Então essa é a quina, observem que ele vai decolar, aqui eu vou pôr para ele subir 15 metros, para ele passar uns coqueiros que tem aqui, e depois ele vai afastar aí uns 15 metros e vai descer até no limite possível que eu pus aqui, 3 metros, que é onde pode passar um carro embaixo, se caso entrar um carro aqui, tá? Ele vai lá e volta, não precisa ser 2 voltas numa parede baixa dessa, mas eu vou aumentar a sobreposição apenas para demonstrar para vocês a ida e a volta, porque na prática vocês podem estar fazendo de prédios aí de 100 metros, tal, então vai ser várias linhas dessa aqui, tá? Então o componente ele tem aqui você define a câmera, tá? Você define o teu drone, tá? Aqui eu coloquei os 15 metros, que é o ponto que ele vai subir aqui, depois ele vai para lá, depois ele desce no 3 metros, tá? Então a altura inicial aqui eu pus 3 metros e a altura final 5, é bem pertinho, ele sobe, vai com 3 e volta com 4,5, se eu não me engano, e aí ele já vai praticamente terminar a missão. O overlap aqui está 90 de propósito que eu pus, porque eu quero que ele faça em 2 linhas. O normal aqui é 70, se você põe 70 aqui, ou
Aí ele simplesmente vai fazer uma passagem só, e aqui na demonstração vocês vão ver que ele resolve só com uma passagem e já acabou a missão. Como eu quero que ele vá e volta, então eu vou aumentar de propósito aqui, mas para demonstrar para você na prática como que é a execução de um componente de fachada. Ele vai e volta, o drone vai voar nessa linha azul, tá? Ele vai fotografar essa parede lá para cá. Eu vou inverter aqui a imagem para você ver, tá? Aqui, ó. Aqui está a rua, né? Esse é o cuidado que eu tomei de colocar o drone no centro da rua, tá? Olha lá, ó. Entendeu? Mas eu preciso ver se na prática vai dar isso aí. E na prática, para eu ver isso, eu tenho que posicionar o ponto de decolagem, como eu falei, próximo dessa quina aqui, porque ele vai subir nos 15 metros, e quando ele estiver fazendo esse afastamento, aí eu estou com o dedo na pausa aí, pronto para saber se essa medida ele satisfaz, passando no meio da rua. Então fica atento, porque às vezes os prédios podem estar um pouquinho mais para lá, então você tem que ter essa segurança, tá? Na verdade, na prática, quando vai fazer de prédio, você vai fazer sempre a base aqui com uma altura aí de 20, 30 metros, porque tem sempre eletrificação, árvores e tal, né? Então, mas aqui eu vou fazer de propósito bem baixo mesmo, decola 15, afasta uns 15, desce até 3 e essa parede vai e volta, tá? Então, só explicando aqui, que por isso que eu pus esse overlap e essa sobreposição de 90-90, tá? Você pode pedir para ele disparar automático, que vai ser rapidão, como você pode parar. Aí cada foto ele dispara e continua, dispara, vai ser bem mais lento. Para isso você diminui a velocidade aqui, ó. Eu pus 0,2, que é praticamente parado, ele vai bater uma foto, parar, continuar, parar, entendeu? Captura a cada 2 segundos. Então é isso, o componente é bastante fácil de usar, tá? São as duas linhas, vai aparecer aqui, eu vou abrir aqui para vocês verem. Tá, eu vou fechar aqui, mostrar aqui, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui você pode simular também no Google Earth, né? Você já sabe. Tá, então aqui eu tenho as duas linhas, são duas que é mostrada aqui, tá? Então A e B, tá? Então, basicamente é isso, né? Então, aqui está a rua, né? O drone vai passar aqui no meio, né? Eu vou tentar, enquanto ele faz, tentar filmar o drone fotografando a parede, mas o segredo é esse que eu falei para vocês, né? Posiciona aqui na quina para vocês medir, saber se esse afastamento está seguro, para depois vocês iniciarem. Porque se você põe direto, você não tem noção. Se ele faz rápido, né? Já começa a bater a foto, vocês não vão saber. Então, fazendo um U aqui invertido, vocês vão saber que ele sobe e vem, a hora que ele estiver descendo, você olha se esse afastamento aqui é seguro, se passa entre essas árvores aqui, tá bom? Então vamos lá na prática agora, voar, porque aqui eu mostro para você como desenho, o plano, mas também eu vou na prática mostrar o drone voando, executando aquilo que programei, tá bom? Então vamos lá, eu comento e depois nós vamos ainda processar essas fotos, né? Pode ser pelo Agisoftware ou imagem 3D, vai fazer o ortomosaico ou em fotos únicas. Nossa parede aqui está bem limpa, não vai ter detalhes para mostrar, mas em prédios aí vocês vão ver rachadura, vão ver N coisas aí que o seu síndico pode querer saber, tá bom? Então vamos para a prática. Ele já vem fazendo, ele manteve 3 metros de altura e já vem de lá para cá, acompanhando a fachada. E o nível que eu pus é 3 metros, porque isso aqui é uma área pública. E aí ele pode vir um carro, né, mais do que 3 metros. Então por isso que eu setei e estou me deslocando aqui até a esquina para observar o tráfego, porque não é muito fácil. Então ele vem até essa quina. E aí depois fica mais seguro, né? Tem árvores também, mas eu dimensionei de uma forma que ele
passa entre as árvores, tá? Então poderia aproximar um pouco mais, mas como tem árvores dos dois lados, então eu peguei e dimensionei dessa forma, tá? Agora ele sobe outro nível e volta da mesma forma, tá? Você pode programar sem precisar fazer ele parar a cada foto, tá? Então isso é uma inspeção de fachada, tá? No Drone Link chama Facade, tá? Que é o facade, vamos dizer assim, tá? Mas a pronúncia é Facade. E aí ele vem prosseguindo. Isso pode ser feito em prédios, pode ser feito, né, em qualquer building para inspeção vertical. Nesse caso aqui, eu optei por deslocamento lateral, tá? Porque o ambiente, a intenção é só mostrar como que opera o Drone Link, né, nesse componente. Tá? É simples de usar, tá? E preciso, porque você põe aquela faixa branca do componente rente com a parede do prédio, tá? E aí o afastamento você define, você quer com 5 metros, com 10 metros, com a medida que você se sentir mais seguro, conforme o ambiente, as árvores, postes, iluminações, essas coisas, o tráfego, tudo isso, tá? Então é mais para demonstrar o faceamento de fachada, né? Tá vindo um carro ali, ele está acima dos 3 metros, ele já passou. A missão encerra e o drone vai ficar roverando lá, esperando o teu comando para pouso, tá bom? Na verdade eu não programei o RTH por medida de segurança, mas já terminou, então eu trago ele na mão aqui, tá? Eu trago ele na mão e pouso. Pouso na mão, nesse caso aqui eu vou pousar aqui no solo mesmo, porque não tem tráfego aqui, não tem carros. Então encerra a missão com sucesso, tá bom? E a edição? É fácil de fazer? Se precisar fazer algum ajuste no campo? Sim, é fácil. Aliás, foi até bom, porque já que eu estou aqui mesmo, e essa primeira missão ela passou aqui mais nessa faixa de estacionamento, e de lá para cá ele pegou na base desse cinza aqui, né? Então não custa nada eu retornar e aumentar 1 metro lá para ele ir na faixa cinza e voltar aqui na base da copa dessas árvores. E como é que faz? Aqui no rádio, olha só. Aqui no rádio você clica nesses 3 pontinhos, você clica nessa setinha para a direita aqui, tá? Aí clica na 3 a 5 que está aqui, né? Como nós voamos ou planejamos voar. E aqui tá 3 a 5, já no campo mesmo você ajusta. Eu vou ajustar para pegar um pouquinho mais alto lá. 5 aqui, terminando com 7. 5 a 7. Pronto, clica Done. Como é que tá a missão lá agora? 5 a 7. Lembrando que precisa ter internet lá para poder ele já atualizar no servidor. E aí liga e desliga o rádio e aí ele já carrega para o drone a versão atualizada, tá? Então já que estou aqui e já fiz essa edição, bora fazer mais 2 tiros aí e completar a nossa missão. A ideia é ele subir agora para 5 metros, para 15 metros aliás, e voltar, tá? Então eu vou iniciar a filmagem. Aqui está o drone, iniciando as fotos. Passei por cima desse caminhão, que eu pus 5 metros dessa vez, mas o caminhão também já está saindo. Tá, então essa é a tomada das fotos, na lateral. Tá? Ele está parando a cada foto, conforme eu programei. Tá? Eu vou pôr o rádio agora no chão e vou tentar pegar as imagens dele.
É um pouco difícil de ver, mas ele está indo aqui, ó, fazendo as filmagens e vai voltar, tá? Aí chegando aqui nessa quina, aí ele sobe 1 metro e volta, tá bom? Esse é o segundo voo, tá? Eu fiz com 3 e 4 metros e esse aí com 4 e 5 metros, tá bom? Fica bem próximo das árvores, mas não vai bater, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo aqui melhor. Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui melhor para pegar ele aqui, ó, na fachada, tá? Olha ele aí. Não adianta subir muito porque senão pega as árvores, né? Aí vai fazer mapeamento de árvore, aí não adianta, né? Então esse é o comportamento dele, cada foto ele para e continua, para e continua, para e continua, tá bom? Entendeu? Absolutamente seguro, posso pôr o rádio no chão, tanto que estou filmando aqui, tá aí, ó. Vou pegar esse ângulo, tem chuva ali, tem trovão, mas um pouco de vento. E aqui eu não consigo pegar. Vou afastar um pouco para pegar a parede e ele filmando, tá? Aí, ó. Entendeu? Esse aqui está com 5 metros, tá? 5 ou 6 metros, se eu não me engano. Tá? Porque o primeiro foi 3 e 4 e esse 5 e 6, se eu não me engano, sabe? Então aí, ó, passa bem próximo das árvores, mas foi calculado para ele passar no meio. Tá? Lembrando que ali no final ele não vai para o RTH, ele vai entrar em hover, né? Ele vai ficar parado lá esperando o teu comando para pouso, tá? Então é bastante seguro, tanto seguro como aquela outra missão de inspeção de torres, tá? Então você seguindo os parâmetros ali não tem segredo, tá? Então tá aí, focando as paredes ali. Eu não vou fazer mais uma, porque senão vai pegar a copa daqueles coqueiros lá e não adianta nada, né? Então aqui já encerra, ele vai parar, tá? Eu vou ter que trazer, ele vai ficar parado ali, ó, não vai fazer nada, não vai acionar o RTH, tá bom? Vai ficar quieto aí, a missão termina, dá uma mensagem no rádio que a missão termina, e aí eu vou trazer ele pro pouso e vou embora, que tem chuva ali, ó, e tá forte.